Salve, salve! Quero falar com vocês, escritórios de contabilidade. Quero falar já iniciando pelo meu lema. Meu lema qual é? Felicidade é igual vida e trabalho em harmonia. É isso aí. Felicidade é igual vida e trabalho em harmonia. E eu quero conversar contigo sobre por que é que os escritórios estão cada vez mais contratando mentorias para os seus líderes, para os seus funcionários. É disso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque os escritórios estão percebendo a necessidade de procedimentos diferentes, de ações diferentes para manter os funcionários, para reter os funcionários, para obter maior rendimento. É, gente, o escritório de contabilidade mudou. Por quê? Porque o mercado de trabalho mudou, porque a vida mudou. Eu não sei aí no seu escritório, mas provavelmente, você, dirigente do escritório, você, dono, você do RH do escritório, está enfrentando dificuldade na contratação de funcionários. Funcionários da área fiscal, da área contábil, da área financeira. Eu tenho visto os contadores, os meus clientes, os meus alunos, todos têm vindo a mim pedir indicações de pessoa para trabalhar. É impressionante a quantidade de pessoas que me procuram pedindo indicações de colaboradores para os escritórios de contabilidade. E você pensa que isso é num lugar só? Não, não é num lugar só. Eu tenho feito trabalhos de consultoria nos escritórios, consultoria de GIA da FD, de Bloco K, de SPED fiscal em várias cidades. Essas últimas 3 semanas eu tive em São Carlos, Itatiba, Campinas, tive em Mogi das Cruzes, tive em Suzano, tive em Poá, tive em São Paulo, tive em Santo André, tive em São Bernardo. E há pouco tempo, eu viajei para fora do estado. Eu estive em Fortaleza. Lá em Fortaleza, conversei com pessoas de escritório de contabilidade também. É, em alguns dos meus treinamentos, eu tive alunos, treinamento online, alunos do Rio Grande do Sul, alunos do Rio de Janeiro, alunos de Minas Gerais, e todo mundo está relatando a dificuldade de contratação, primeiro, a dificuldade de contratação, e segundo, relatando também, é, a dificuldade para manter os colaboradores. Então, é um cenário onde o mercado de trabalho está mudando, a postura dos funcionários está mudando, e você, contador, você que é líder, você que é dirigente, você que é do RH, você que é responsável pelas pessoas aí do escritório, você precisa mudar também. E uma das providências que o pessoal vem buscando, vem tomando, é a contratação de mentoria para desenvolvimento de habilidades comportamentais dos líderes. Não é para desenvolver questões técnicas, não. A parte fiscal, a parte contábil, a parte de departamento pessoal, legislação, é claro que o pessoal precisa saber. E o pessoal até sabe, mas ainda assim está existindo a dificuldade de trazer e de manter essas pessoas. E muitas vezes a questão é a forma de trabalhar, é a forma de ser tratado, é a forma de como nos escritórios se lida com o colaborador. E muitas vezes um bom colaborador, alguém que tem conhecimento, alguém que é preparado tecnicamente, ele não fica porque ele não aceita determinadas condições ou porque ele próprio não tem inteligência emocional para ter resiliência e paciência, ou porque a chefia desse colaborador não sabe lidar com as pessoas. Você tem dificuldade aí? Você tem dificuldade de colaborador insatisfeito porque os líderes, porque a chefia não está sabendo lidar com isso? Eu, sem te conhecer, sem conhecer o seu escritório, eu acho que você tem. E por que que eu acho que você tem? Porque eu estou adivinhando? Não. É porque eu lido com esse assunto, eu lido com esse tema o tempo todo. O tempo todo eu estou junto dos escritórios de contabilidade, ou em treinamento, ou consultoria, ou mentoria. Então eu vim aqui trazer para você um pouquinho de informação sobre o que tem sido feito. Deixa eu tomar minha aguinha aqui.
O que tem sido feito para que esse cenário mude? E aí a mentoria está sendo um caminho bacana que os escritórios estão buscando. Mas vamos entender quais são as razões, quais são os problemas que trazem dificuldades para o ambiente do escritório de contabilidade. Por quê? Porque o ambiente do escritório de contabilidade não é fácil, não é fácil. E por que que não é fácil? Algumas das razões que tornam o ambiente bem complexo. A primeira delas é a questão dos prazos, né? Existe uma pressão pelo atendimento, pelo cumprimento dos prazos legais. Prazos de entrega de obrigações acessórias, prazo de pagamento dos tributos que tem que mandar para os clientes. Então, prazo é uma das dificuldades do escritório de contabilidade. Outra coisa é o risco de multas. É o risco de pesadas multas que o escritório sofre, né? Por quê? Porque o tempo todo está lidando com obrigações, com prazos e qualquer dessas que não for cumprida, ou a entrega da obrigação, ou o prazo de pagamento, ou uma informação incorreta, pode sujeitar a multa. E dependendo da situação, essa multa pode ser de responsabilidade do escritório. Outro ponto é o volume de trabalho. É sempre muito trabalho na maioria dos escritórios, principalmente setor fiscal. É um volume de trabalho muito grande, de notas fiscais, de coisas a processar. Então, a galera que é do setor fiscal está sempre correndo. Está sempre, 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 sempre correndo. É muito difícil eu chegar no escritório contábil, mesmo fora do período de fechamento, e encontrar a galera do fiscal zen, tranquila. Difícil, é difícil. Outro ponto que é difícil também para os escritórios é a incompreensão dos clientes. Porque lidar com clientes precisa ter paciência, precisa ter também jogo de cintura. Então, a incompreensão dos clientes às vezes também dificulta a vida no escritório. Dia desses, eu estive num escritório de contabilidade onde a pessoa, um dos colaboradores, pediu a conta por não aguentar mais o cliente. O cliente que não era compreensivo, o cliente que não era respeitoso com os funcionários e o cliente que pagava um honorário muito alto e o escritório não conseguia tomar providências desse comportamento do cliente. A pessoa foi embora, o funcionário foi embora e o cliente ficou. Está lá, destratando os outros funcionários. Outro problema que o escritório tem enfrentado, a grande rotatividade de funcionários. Os funcionários não param, e aí quem fica vai ficando sobrecarregado, e aí entra uma pessoa nova, você tem que ensinar, daqui a pouco sai outra pessoa. Então, essa rotatividade de funcionários também é bem estressante para os escritórios de contabilidade. E outro ponto, pessoal, é a dificuldade de encontrar bons funcionários. Tá difícil o mercado e o escritório não está conseguindo encontrar bons funcionários. Então, essas são algumas razões que tornam o ambiente complexo, tornam o ambiente complexo. E aí, onde que entra a mentoria? A mentoria entra no sentido de que vai preparar os colaboradores, preparar os líderes para lidar com esse cenário. Então, vai desenvolver algumas habilidades que geralmente nós não vamos aprender na escola, que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende em lugar nenhum. E de uns anos para cá, as empresas estão despertando para a necessidade de desenvolver essas habilidades, que são chamadas de habilidades comportamentais, ou também são chamadas de soft skills. E a mentoria é um instrumento que ajuda no desenvolvimento das soft skills. Então, por exemplo, quando você contrata uma mentoria, quando você manda os seus colaboradores, os seus líderes para uma mentoria, quais habilidades eles vão desenvolver lá? Primeiramente, né, a inteligência emocional, saber lidar com as emoções, saber reconhecer
e saber controlar as emoções. Segunda é resistir à pressão, que é constante no escritório de contabilidade, então é resistir à pressão de forma equilibrada. É, resistir de forma equilibrada. Outra coisa que vai ser desenvolvida é o interrelacionamento, saber se relacionar bem com os colegas. É, e quanta gente que você tem aí que não sabe lidar bem com os colegas? Quanta gente que você tem aí que está atazanando a sua equipe? E você não sabe o que fazer. Por quê? Porque a pessoa, você precisa da pessoa, você precisa da equipe e a coisa não tá combinando. Outro ponto que se desenvolve com a mentoria também é você ter colaboradores, ter líderes que saibam se relacionar bem com os clientes. É uma arte saber se relacionar bem com os clientes. Primeiro, entender a cultura do escritório e, através desse entendimento, lidar com os clientes, disseminando essa cultura, sabendo diferenciar um cliente do outro. Tem cliente que é mais fácil de lidar, tem cliente que é mais difícil, tem cliente que sabe mais coisas, tem clientes que sabem menos coisas. E eu vejo aí muitos funcionários se estressando com o cliente, o que não é o melhor caminho. Eu sei que tem cliente que é dose, e é por isso, ainda mais por isso, que se precisa ter inteligência emocional. Outro ponto também que se desenvolve é a comunicação, que esse é um ponto que está falho, mas está muito falho. Está muito falho. Comunicação. Comunicação está cada vez mais deficiente. Então, saber se comunicar é uma soft skills, é uma habilidade que precisa ser treinada. Treinada. E junto com o saber se comunicar, saber ouvir, escuta ativa, estar atento, prestar atenção, dar atenção para o interlocutor, ouvir a mensagem até o final e depois pensar e devolver com clareza, mas saber ouvir. Quantos funcionários seus, quantos colaboradores já fizeram coisa errada porque não prestaram atenção no que você falou? Não prestaram atenção em como você falou? Não prestaram atenção no que o cliente falou? Não prestaram atenção no que o chefe falou? Então, escutar com atenção também é uma habilidade. E por último, mais uma das habilidades que a gente desenvolve na mentoria é saber lidar com pessoas, saber se relacionar, saber perceber como é que uma pessoa funciona, como é que a outra pessoa funciona, como é que essa outra pessoa funciona e saber como é que eu próprio funciono. À medida que eu tenho conhecimento de como eu sou, de como eu lido com as minhas emoções, de como eu reajo nas minhas emoções, eu vou também começar a saber lidar com o outro, saber me relacionar com o outro. Então, esses são alguns pontos que uma mentoria pode desenvolver. Então, os escritórios estão acordando para isso. Por que que eu digo que os escritórios estão acordando para isso? Por quê? Que as grandes empresas, elas já perceberam isso há algum tempo e elas já estão buscando maneiras de desenvolver as soft skills dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E agora, de um tempo para cá, isso está chegando nos escritórios. Eu já fiz algumas mentorias para líderes de escritório de contabilidade. Se você me acompanha, você já viu aí nos meus stories, né? Essa semana mesmo eu concluí um grupo de líderes que eu estava trabalhando. E então os escritórios estão começando a descobrir esse cenário, esse movimento de olhar mais para o ser humano, olhar para o ser humano buscando um ambiente bacana e, principalmente, um ambiente produtivo também. A gente busca também produtividade, mas produtividade com leveza, com alegria, com prazer de trabalhar. Então, vou te trazer aqui agora 7 razões, nota aí, 7 razões pelas quais os escritórios estão buscando
consultorias, mentorias para desenvolver a carreira dos seus líderes. Vamos lá, então? Primeira razão é porque eles querem preparar as lideranças. Num ambiente cada vez mais difícil, um ambiente cada vez mais complexo, né, em relação às pessoas, é necessário preparar as lideranças para que elas tenham habilidade de lidar com os liderados. Outro ponto que faz um escritório buscar uma mentoria é aumento da produtividade. Quanto mais satisfeitos os colaboradores estiverem, maior será a produtividade. E o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais infelizes, quanto mais insatisfeitos, quanto mais de saco cheio, menor será a produtividade. Terceira razão que faz com que os escritórios busquem mentorias é pela necessidade de retenção de talentos. Por quê? À medida que vai se desenvolvendo as habilidades comportamentais, o autoconhecimento, a inteligência emocional, o funcionário vai lidando melhor com ele, vai lidando melhor com os outros, e aquele ambiente vai ficando mais propício, mais agradável, e um bom ambiente retém talentos. Um bom ambiente retém talentos. Os escritórios buscam também as mentorias para desenvolvimento das habilidades comportamentais. É isso aí. Por quê? Porque já se percebeu que aquele funcionário que tem inteligência emocional, que sabe se comunicar corretamente, que ouve com atenção, que sabe lidar com as pessoas, ele, claro que ele vai fazer com que tudo aconteça de uma forma mais harmônica, mais gostosa. É mais gostoso de trabalhar num ambiente onde as pessoas têm inteligência emocional, têm autoconhecimento, sabem lidar com as pessoas. Uma outra razão que faz com que os escritórios estejam buscando mentorias é desenvolver a autorresponsabilidade. O conceito da autorresponsabilidade diz que eu sou responsável pelas coisas que estão acontecendo comigo, com as minhas tarefas, com as minhas ações. Eu sou responsável por resolver as coisas que estão acontecendo no meu âmbito de ação. Eu não consigo controlar tudo que acontece, claro que não, mas eu consigo controlar a minha ação depois que tudo acontece. Depois que as coisas acontecem, como é que eu reajo? Como é que eu resolvo? Como é que eu dou sequência naquilo? E tem colaborador que, quando surge um problema, o colaborador ele complica mais o problema. E tem colaborador que ele é safo e vai se virar e vai resolver, vai assumir aquilo que for da sua responsabilidade para que não ocorra novamente, se for um problema. E é muito mais fácil você lidar com quem tem autorresponsabilidade. Por quê? Porque quem não tem, a culpa sempre vai ser do outro, vai ser do cliente, vai ser do trânsito, vai ser do tempo da chuva. E ele nunca melhora, porque não assume os seus erros. Sempre vai ter alguém que é culpado, menos ele. E é muito difícil trabalhar com gente assim, né? É muito difícil lidar com gente assim. Bom, outro ponto importante é, outra razão, né, pela qual os escritórios estão buscando aí as mentorias, a gente agora está começando a viver um cenário em que a inteligência artificial está chegando nos escritórios de contabilidade. Já chegou aí no seu? Você já está usando inteligência artificial? Você já está usando, os seus colaboradores, o chat GPT? E olha que chat GPT é uma, né, das inteligências, né, uma das ferramentas de IA. Bom, as mentorias também servem para quê? Para que os colaboradores consigam ter a flexibilidade, e eu tenho dito o seguinte, né, que para você lidar bem com a inteligência artificial, é importante que você saiba lidar bem com a inteligência emocional. Se você tiver inteligência emocional, a inteligência artificial vai ser uma aliada. Tem gente que está com medo da inteligência artificial. E eu tenho dito o seguinte: se você tiver autoconhecimento, se você tiver inteligência emocional,
Você vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio no seu trabalho. Você não vai perder o seu trabalho para a inteligência artificial. E isso precisa ter o quê? Flexibilidade. E a mentoria faz isso, né? Ela desenvolve a flexibilidade. E por último, mas não menos importante, nas minhas mentorias eu tenho trabalhado também o seguinte, né? Preparar o pessoal para esse momento de transição que vai ser a reforma tributária. É ter uma estratégia para lidar com a reforma tributária. Mas, Sérgio, por quê, né? Precisa de estratégia para lidar com a reforma tributária? Precisa muito, muito. Por quê? A reforma tributária é um sistema completamente novo, completamente diferente de tudo que a gente conhece hoje no nosso arcabouço tributário. Então, os conceitos, as premissas, o jeito de tratar a parte tributária no âmbito do ICMS, do IPI, do PIS, do COFINS, do ISS é totalmente diferente. Totalmente diferente. O jeito que você vai apropriar crédito, o jeito que você vai apurar os impostos, o jeito que você vai pagar os impostos, o lugar onde você vai pagar os impostos, tudo isso vai ser totalmente diferente. Eu já estou dando treinamento de reforma tributária também para os escritórios de contabilidade e para as empresas. Então, eu falo para você com propriedade de conhecimento de que vai ser muito diferente. E onde entra a mentoria nesse sentido? É porque os colaboradores precisarão ter jogo de cintura, flexibilidade, inteligência, paciência, persistência, resiliência, que eu não sei se eu já falei, para viver os próximos 6 anos, que serão 6 anos de transição. Na verdade, os próximos 7 anos, né? Porque a transição começa em 2026, vai até 2032. Então, a gente tem 6 anos de transição oficial. Só que o ano que vem, 2025, é o ano de se preparar para o início da transição. E quando começar a transição 2026, a gente vai apurar tudo que a gente tem hoje, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, de um jeito. E ao mesmo tempo, na mesma nota fiscal, estaremos também apurando IBS e CBS em bases, em conceitos, em regras totalmente diferentes do que é o sistema hoje. E a gente vai passar 6 anos com esses dois sistemas. Então, para a gente não enlouquecer, nem os colaboradores, nem os dirigentes dos escritórios, é importante desenvolver o nosso lado emocional para lidar com tudo isso que está vindo. E olha que não é pouca coisa. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês por que que os escritórios estão contratando mentorias. E estou aqui também para dizer para vocês que eu me coloco à disposição para treinar os seus colaboradores nesse tema mentoria, nesse tema desenvolvimento de habilidade comportamental, nesse tema desenvolvimento de soft skills, né? Eu já estou trabalhando com um grupo de mentoria. Então, se você entendeu que é importante, que é legal para os seus colaboradores. Estou falando com vocês de escritório de contabilidade, mas se você é de uma empresa, porventura está assistindo o meu vídeo, fale para você também. Se você é de outro ramo, se você é empresário, se você é microempreendedor, se você é estudante, a mentoria, ela vai desenvolver a sua inteligência emocional, a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de escuta, a sua habilidade em lidar com pessoas. É isso que a gente vai desenvolver. É isso que é para qualquer área. Eu estou falando aqui com o escritório de contabilidade porque o público maior que me acompanha é do escritório de contabilidade, mas o meu trabalho na área de desenvolvimento humano é para todo mundo. Então, você que quer desenvolver os seus colaboradores, manda para mim, fala comigo. Vamos colocar essa turma nos meus grupos que já estão acontecendo para que eles possam desenvolver novas habilidades. Legal? Então, se quiser saber mais sobre o assunto, entre em contato comigo, fala comigo, a gente bate um papo, eu te explico como funciona, mas não perca tempo.
Vamos desenvolver as habilidades comportamentais, suas também, empresário, contador, e dos seus colaboradores. Estou por aqui. Não esqueça do lema: felicidade é igual vida e trabalho em harmonia. E o que eu puder ajudar vocês, podem sempre contar comigo. Sejam felizes. Fiquem com Deus.